Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre notações químicas. Como se dá a representação dos símbolos e das fórmulas das substâncias químicas. O assunto está no capítulo 5, página 100, do livro de Marta Reis, volume 1. Como tudo começou? Bem, Lavoisier, em 1787, juntamente com outros químicos como Bertolucci, Fourcroy, Morveau, iniciou o trabalho de elaboração de uma nomenclatura mais racional, capaz de fornecer informações sobre cada substância. Mas foi o químico sueco Berzelius que, com base no trabalho de Lavoisier, conseguiu chegar a um sistema simples e lógico de notação química, abrangendo o nome e a fórmula das substâncias. A sistematização proposta por Berzelius foi publicada em 1814. 5 anos depois, em 1819, já era amplamente adotada nos meios científicos e continua sendo usada ainda hoje. No século XVIII, a química era uma ciência emergente, mas a notação simbólica proposta por Dalton não era nada prática. E a nomenclatura das substâncias continuava igual à utilizada na alquimia. Então, vocês estão podendo observar os símbolos dados pelos alquimistas, que tinham a ver com os símbolos de alguns planetas. Os elementos ouro, prata, ferro e cobre. Os símbolos sugeridos por Dalton eram baseados no nome desses elementos em inglês. G. Gold, S. Silver, I. Iron e C. Copper. Era muito habitual nessa época o nome estranho para designar as substâncias comuns, como, por exemplo, nitrato de prata era conhecido como pedra infernal. O ácido sulfúrico era chamado de óleo de vitríolo. O ácido nítrico era conhecido como água forte. O cloreto de mercúrio, sublimado corrosivo. O bicarbonato de sódio era chamado soda de padaria. E o carbonato de sódio era conhecido como barrilha. Então, ainda hoje, o nome do elemento químico ele muda conforme o país e a linguagem de cada região, de cada país. O símbolo, portanto, ele precisaria aparecer em uma língua morta, por isso foi utilizado o símbolo em latim, porque o símbolo do elemento químico é o mesmo em qualquer parte do mundo. Cada elemento químico é representado por uma letra maiúscula, que é correspondente ao seu nome em latim. Como a nossa língua portuguesa, ela deriva do latim, então a maior parte dos elementos químicos que nós conhecemos coincide a primeira letra com o nome em português. Então, apenas alguns elementos têm o símbolo diferente do nome em português. Por exemplo, o antimônio. O nome do elemento em latim é stibium, portanto, o símbolo é SB. O ouro, o símbolo é AU, deriva da palavra em latim aurum. Potássio, porque a palavra em latim é kalium, então o símbolo do potássio é K. O símbolo do fósforo é P, porque vem da palavra em latim fósforos com pH. O símbolo do chumbo é Pb,
porque a palavra em latim é plumbo. O enxofre, S, a palavra em latim é sulfo. O sódio é Na, porque a palavra é nátrio. Prata é Ag, porque a palavra em latim é argento. Quando nós descobrimos um elemento químico e é atribuído a primeira letra e posteriormente outros elementos são descobertos que também possuem a mesma letra, é utilizada uma letra minúscula para diferenciar. E é muito importante porque, às vezes, escrevemos os símbolos dos elementos todo em maiúsculo, e isso pode confundir a representação da substância. Por exemplo, CO, com o O minúsculo, está representando o cobalto. E se você escrever CO maiúsculo, está representando o monóxido de carbono. Então, é preciso atenção para a escrita correta do símbolo, do elemento e do símbolo da substância. Quando nós escrevemos o símbolo de uma substância química e aparece em uma equação química a quantidade de moléculas dessa substância, esse número ele fica à frente da escrita do símbolo, ele é chamado de coeficiente e ele vai dizer a quantidade de moléculas de uma substância. Quando aparece o número embaixo, à direita do símbolo do elemento, esse número indica a quantidade de átomos de cada elemento em uma molécula. Aqui nós estamos observando o símbolo da molécula da água. Então, nós temos os elementos que participam da substância, que é o hidrogênio, representado pelo H maiúsculo, o oxigênio, representado pela letra O. O coeficiente me diz que nós temos 2 moléculas de água aí representada, e, ao todo, nessas 2 moléculas, eu vou ter 4 átomos de hidrogênio, porque eu posso multiplicar o coeficiente pelo índice, 2 vezes 2, e o número que não aparece abaixo do oxigênio, à minha direita, então é o numeral 1, porque o numeral 1 a gente não escreve, ele está subentendido. Então, nós temos 2 vezes 1, a quantidade de 2 átomos de oxigênio. Nós vamos relembrar a vocês uma outra notação, que é o conjunto de todos os elementos químicos. Então, nós representamos o elemento químico com o símbolo dele. Embaixo, nós colocamos o número atômico, que é a quantidade de prótons do átomo, é o que identifica o elemento. E acima eu coloco o número de massa, que é a soma de prótons mais nêutrons, é representado pela letra A. Então, o número atômico é representado pela letra Z e o número de massa pela letra A. Essa proposta foi feita por Moseley em 1914. Então, o símbolo representa o átomo do elemento químico, a representação é feita colocando o símbolo do elemento, o número atômico à esquerda e abaixo do símbolo o número de massa, que pode ficar acima, à esquerda, ou à direita, acima do símbolo. Então, veja o exemplo. Nós temos o número atômico do cálcio, 20, e o número de massa, 40, que pode ficar acima à esquerda ou à direita. E o do ferro, o número atômico é 27 e o número de massa, 56.
Aqui nós relembramos que o modelo atômico de Dalton, a bolinha maciça, ainda é utilizada para representar didaticamente as moléculas e equações químicas. Então, a gente ainda encontra nos livros, em alguns vestibulares e provas, enfim, esse tipo de representação. Ou seja, o modelo de Dalton ainda é utilizado para este fim, o fim de representar didaticamente a molécula e a equação das substâncias. Vejamos alguns exercícios que está na página 104 do livro de vocês. A primeira questão. O elemento químico ferro é chamado iron pelos americanos, hierro pelos espanhóis, fer pelos franceses, Eisen pelos alemães, mas em qualquer lugar do mundo ele é ferro. O símbolo é F maiúsculo, E minúsculo. O uso dos símbolos torna químico uma linguagem universal. A questão pede que você consulte a tabela periódica e escreva o nome oficial em português e o nome original dos elementos químicos, cujos símbolos são dados a seguir. Cu, Hg, Pb, Sc, W e P. Então, nós temos Cu é o cobre, o nome original é cuprum, vem do latim cuprum. Vou aumentar um pouco para que vocês possam visualizar melhor. O Hg é o mercúrio, é o símbolo do mercúrio, o nome oficial é o hidrágeno. O Pb é o chumbo, o nome original é plumbo. O Sc é o escândio, o nome original é escândio. O W, o nome em português é um tungstênio e deriva do latim Wolfram. E por último, o fósforo, que o nome original é fósforo com pH. A segunda questão, cada elemento químico tem associado ao seu símbolo um símbolo que o representa. Escolha a opção que associa corretamente nomes e símbolos e indique a soma dos números das opções escolhidas. Então, nós temos o exemplo primeiro, 01, que é o enxofre e o flúor. Os símbolos estão representados corretamente. O 2, Ag, prata e oxigênio também estão representados corretamente. O carbono e o ouro é o número 8, está correto. O ferro e o sódio também representado corretamente. Os símbolos representados de forma errada está no 04, porque potássio, o símbolo é K, e no 64, polônio, o símbolo é PO. Vejamos a questão 3. Durante a formação de pepitas de ouro, a elas se incorporam vários elementos, cádmio, chumbo, telúrio e zinco. As quantidades e os tipos de impurezas desses elementos na amostra de ouro variam de acordo com o local de onde o ouro foi extraído. Essas informações, elas podem ser utilizadas para investigar roubo ou falsificação de objetos de ouro, apresentados como antiguidade. Indique a opção que apresenta corretamente o símbolo dos elementos citados. Cádmio, o símbolo CD, chumbo, o símbolo é Pb, telúrio, Te, zinco, Zn. Portanto, a opção correta é a letra B. Bem, respondidas essas duas questões, eu espero que vocês terminem a resposta. Tentem fazer os exercícios propostos. Na próxima semana, a gente corrige. Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.